Direto da redação. Que é a saúde mental dos trabalhadores que estão agora também no radar das empresas. E ali você tem um contingente de trabalhadores que trabalham sob pressão, sob estresse, assédio moral em empresas públicas e privadas. E além também de cobranças, né, de uma série de cobranças, banco, por exemplo, bancário. O que você tem de bancário enfrentando aí problema de saúde não está no gibi, porque a cobrança, você tem que cumprir metas de vendas. Pessoal que trabalha embarcado em Petrobras, o que você tem de petroleiro com doença mental, você também, assim, é terrível o problema que esse pessoal enfrenta. E o psicólogo Alex Raoni, ele explica o impacto das mudanças, dessas cobranças, das normas que algumas empresas agora elas estarão sujeitas para responder em função desse ambiente. Um ambiente de muito estresse, de assédio, tem normas que as empresas agora devem observar. Esse artigo do Alex Raoni está no Portal Viu, você confere aí, tá? Você confere em portalview.com.br. Ele escreve regularmente para o Portal Viu e é um tema que também está na ordem do dia, né, Fabrício? Com certeza, utilidade pública, né, em forma de inscrito, né, e que serve para muita gente que está passando por isso e não tem a noção da importância do fato. E já está conosco aqui ao vivo, aqui no Estúdio Viu Digital, o Alex Raoni, que é o autor desse artigo aqui, com quem a gente conversa sobre esse tema agora. O Alex, esse é um tema muito palpitante, essa questão de estresse, essa questão de assédio moral em empresas. E você, como psicólogo, deve assim se defrontar cotidianamente com isso, né? Sim. Primeiro, bom dia, Roberto. Bom dia, Fabrício. Bom dia, Alex. Bom dia aos ouvintes, espectadores. É importante salientar, inicialmente, que a gente está vivendo uma segunda pandemia em menos de 10 anos, né? Então, nós tivemos a primeira pandemia lá em 2020, 2021, que foi a pandemia de Covid. E agora nós estamos perpassando, estou dando esse prólogo para chegar exatamente onde está a matéria, né? Estamos vivendo essa pandemia de adoecimento mental, né? Então, chegamos ao ápice, né? O ápice de afastamento, ao ápice de ansiedade, afastamento por burnout, né, ou burnout, caso as pessoas conheçam melhor. E a NR1, ela é a norma regulamentadora magna. A gente chama até de norma mãe, porque ela é a número 1, que ela foi regulamentada em 1978, né, e ela gere sobre os riscos ocupacionais, né? Então ela regulamenta as mais de 35 normas que advêm desde 78. E ela foi atualizada em 2024, deram um prazo para as empresas se adequarem, né? E esse prazo termina agora em 25 de maio. Dia 26, o MTE ele já está vindo fiscalizando, multando as infrações das organizações. E aí, quando a gente pensa em organização, eu tenho um comércio, tenho uma empresa, mas tudo aquilo que gera renda é do âmbito corporativo, né? Então, tenho colaboradores CLT. Eu preciso me adequar a essa atualização da NR1? Sim, é obrigado. E essa atualização vem exatamente por quê? Porque a NR1 original, ela parte do princípio dos riscos ocupacionais. Então, ela trabalha em conjunto ali com a NR5, NR6, NR7, né? Então, ela são normas regulamentares para que as empresas elas obedeçam, são normas de proteção aos trabalhadores, é isso? Então, essas normas elas já estavam, para eu entender que elas já estavam vigorando, mas as empresas elas não respeitavam. Sim. Agora, o Ministério do Trabalho apertou o cerco. Olha, vou dar um prazo para que todo mundo passe a obedecer, porque do contrário... Exato. As normas, elas já existem e elas são colocadas nas empresas, né? Então, quem já aqui não ouviu da CIPAT, né, que é referente à norma regulamentar 5, que é da CIPA, né? Então, tem aquela semana da CIPAT. Então, tem a norma 6, que fala da ergonomia, né? Então, a gente está falando da preocupação
em gerenciar os riscos ocupacionais. A atualização vem exatamente nesse ponto. Agora entra assédio, né, também nessa nova atualização que as empresas precisam se regularizar, e também os riscos psicossociais. Então essa atualização ela vem atualizando praticamente todas as normas, né? Falei de mais de 35 porque até a 33 e 35 entram, né? Porque é de trabalho em altura e confinamento. Então ali gera um risco ocupacional, né? Que pode gerar ansiedade. O cara que é pedreiro, está trabalhando Exato. na construção civil, o cara que é confinado, que é mergulhador. Exato. Exato. E a taxa de afastamento, exatamente por ele reter muito, né, essa pressão sobre ele, faz com que ele seja afastado, né? E essa norma ela vem para regulamentar e atualizar todas as empresas, volto a falar, todas as empresas que têm em seu escopo colaboradores CLT. A PJ não é obrigatório, mas a gente sabe que tem empresas que têm como diretores, líderes, né, pessoas em regime de contrato PJ. Seria muito interessante que eles também passassem por essa atualização, mas não é obrigatório. Obrigatório é todos os colaboradores. É o cara que tá com carteira assinada. Exatamente. O cara que trabalha sentado o dia todo diante de um computador, que pode ter problemas de coluna em decorrência disso. Exato. A empresa tem que adotar nome, tem que comprar uma cadeira de forma que proteja o cara contra dores de coluna e normatizar aquilo dali para ele não ter problemas, não é isso? Exato, mas a norma, ela se restringe aí. É colocar uma cadeira que dê para ele um suporte confortável para que ele consiga executar o seu trabalho. Mas a norma, a atualização, ela vem aumentando e emancipando, que mesmo ele com uma cadeira confortável, ele não está eximido, né, de ter uma crise de ansiedade, por pressão no trabalho, né, que ele não esteja passando por uma situação de assédio moral ou sexual dentro da empresa. Que é comum. Muito comum. Mas aí que tá. Será que as empresas estão preparadas para esse tipo de atitude, para resolver essas questões? Fabrício, interessante. Então, assim, temos mais de 40 anos de norma regulamentadora número 1. E se você olhar hoje o que é feito, proposto pelas empresas, ainda é muito pouco. Então a gente prevê, não é à toa que o MTE ele veio com uma força incomensurável em cima da regulamentação, da atualização da NR1 e não de outras NRs. Né? Exatamente, ele quer regulamentar desde a 1 para que todas as outras se atualizem. Isso já era para ter acontecido bem antes. Muito, né? muito. Mas a gente sabe hoje, a gente vai nas empresas, eu faço também semana de CIPAT, né, nas empresas, como tenho 12 anos de gestão corporativa, então já participei, né, também de muitas dessas normas, né, mas elas de fato elas não são colocadas em prática porque a empresa quer. Elas são colocadas em prática muitas vezes por conta do ônus que a empresa há de vir de não se regulamentar. Né? Dói no bolso. Dói no bolso. Exatamente. É multa, se não se adequar, é multa. Exato. E agora as infrações elas estão vindo com um peso muito grande. Então a gente está falando de infração de mais de R$100 mil por infração não regulamentada de acordo com essa atualização. R$100 mil de multa? Sim, por infração. Por inflação. Por infração. Nossa. Por infração. Então, assim, é aquele ditado, se não vai pelo amor, vai pela dor. Né? Exatamente. Então, é importante que a gente saliente, né, que não é à toa, volto a falar, a gente está passando uma segunda pandemia em menos de 10 anos. E agora essa pandemia, ela começou-se a tomar uma forma muito grande na pandemia da Covid, onde as pessoas precisavam ficar confinadas ali dentro de casa. O home office também, que é algo que veio para ficar, mas ele gera um grau de ansiedade imenso. Quais os sintomas, Alex, mais comuns? Primeiro, estresse. Estresse, o que a gente vê na clínica, né? O que eu recebo muito na clínica. E homens, mulheres, homens, como é que é? Não tem idade. Recebo de 18 anos até 82 anos. 18 anos? 18 anos. Então, ansiedade. Então tem a fobia social,
né? Então, assim, a gente está falando de vários sintomas e transtornos que são gerados, né? Então, fica direto em casa. A pessoa que sabe que trabalha em casa, ela tem uma dificuldade muito grande. De socializar, De talvez? socializar, não só socializar, mas manter a sua rotina ativa, né? Porque você está trabalhando em casa. Então, você tem que trabalhar em casa, gerir a sua casa, gerir seu filho, a sua rotina, né? Isso tudo causa um afastamento do ambiente de trabalho. Consequentemente, um afastamento interpessoal também. Uma pessoa se isola dentro de um quarto, por exemplo, Sim. pode já ser um sintoma? Pode. Nós estávamos comentando isso há pouco tempo, Comentávamos, Roberto. a gente comentava sim. Deixa eu só fazer uma pergunta aqui da Andréia Santana, ela é aqui de São João da Barra. Sim. O que ainda falta para a saúde mental ser tratada com a mesma prioridade que a segurança física no trabalho? Qual o nome dela? Andréia. Andréia, infelizmente ainda falta muito. Então, como eu falei, a norma regulamentadora número 1, ela foi instituída em 1978 e até hoje a gente ainda tem alguns percalços ainda numa inclusão efetiva, né? Muitas empresas tentam se adequar à norma exatamente para não serem punidas, né? Então a gente espera, né, como psicólogos, como implementadores de adequação e regularização das empresas de NR1, que essa atitude do MTE ela realmente venha a forçar as empresas a se adequarem, né, visando de fato a saúde mental do colaborador. Porque a taxa de afastamento ela é inacreditavelmente grande, né? Os sinais eles são claros, né? Dentro de casa, dizem que santo de casa não faz milagre. Não faz milagre, mas ele tem um poder de observação muito grande, né? Porque ele pode ver, tem sinais que são realmente claríssimos, como reclusão, né? Então, atendo pacientes na casa dos 40, 50 anos, que já são casados, alguns trabalham offshore, que têm sentido essa pressão do trabalho. E isso é difícil, né? Você receber tanto de 21 anos, 45, 80, a mesma queixa, né? Então estou tendo dificuldade de me relacionar com a minha própria família. Estou tendo dificuldade em sair da minha casa, né? Então você pode transformar isso em agorafobia, fobia social, TAG, né, que é o máximo, um transtorno de ansiedade generalizado, um transtorno de ansiedade, né, na maioria dos casos, onde você tem, por exemplo, uma arritmia, e você tem todos os casos, por exemplo, de um infarto. E você vai no hospital, você vai no médico, você faz todos os exames clínicos e laboratoriais, e no final das contas você não tem, os resultados são claros, você não tem nada. E isso chega na clínica, né, clientes com todo esse amparato legal ali do médico, com todos os exames, olha, não tenho nada, então o psiquiatra, o neurologista me encaminhou ao psicólogo, a você, porque de fato eu não tenho nada físico, ou seja, são questões psicossomáticas. O MTE está vendo que tem havido um decréscimo, né? Uma diminuição no número de profissionais produtivos. Então não é à toa, ratifico mais uma vez, que essa regulamentação ela foi iniciada em 2024. Ela teve um tempo, aí mais de 1 ano e meio, para as empresas se adequarem, mas o prazo final é dia 25 de maio. Então a gente está contando aí com menos de 45 dias. E se as empresas não se adequarem nessa situação? É multa. É multa. Sem É multa. E as pessoas podem denunciar e também? Podem, os funcionários podem denunciar? Podem. É sugestionável, inclusive, que quem faça a implementação dessa atualização não seja da empresa. Porque imagine só, na empresa eu estou aplicando os questionários, que é o que a gente chama de DRPS, que é o diagnóstico de risco psicossocial, e na minha equipe tem 2 pessoas, né? Então eu estou fazendo ali, passo o questionário para ela e depois eu mesmo vou fazer ali a adequação. Qual sua opinião?
Você acha que a opinião daquele colaborador, onde no setor dele só tem 2, ele vai responder idoneamente, é complicado, né? de maneira imparcial? É. Então a gente sugere, uma grande resistência que eu vejo primeiro pelos líderes, né? Então os líderes, eles estão ainda tateando, a grande parte dos que eu tenho conversado de fato não tem ainda ciência da regulamentação. Já fazem aquilo que tem que fazer, aquilo que a cartilha manda, né? Então fazem a sua semana da CIPAT, tem a sua comissão de CIPA, tem a parte ergonômica, fazem tudo ali conforme a lei. Mas de fato a regulamentação ela não é muito falada ainda, né? E a gente já com prazo desde 2024, prazo final dia 26 agora, menos de 45 dias, mas eles ainda não estão cientes, né? E tem algumas, depois do diagnóstico a gente faz a implementação de programas contínuos, né, com a empresa ali para ela se adequar. E tem algumas ferramentas que elas são exclusivas a psicólogos, né? Caso a gente verifique lá no diagnóstico que tem um risco alto em algum setor da empresa, e aí, mediante esse risco, a gente faz algumas implementações, né? Eu estou vendo engenheiros fazendo a implementação e adequação da NR1. Então pergunta, existe uma incoerência, né, ainda sobre a norma. Tem algumas empresas que sim estão fazendo o correto, estão pegando seus profissionais, qualificando, mas aí entra nessa sugestionabilidade que eu falei, né? Será que ele vai ter de fato uma implantação e uma adequação imparcial? Exatamente, né? Fica essa situação. Fica. Alex Raoni é psicólogo e também você confere mais detalhes da implementação da NR1 no artigo do Alex Raoni, que está aí em Portal Viu, você confere, está na tela, portalviu.com.br. Ele escreve semanalmente, ele assina a coluna aqui no Portal Viu. Alex, muito obrigado aqui pela sua participação no Direto da Redação. Agradeço, Roberto, abraço, obrigado, Fabrício. Até a próxima. Obrigado a todos.